Imagine chegar numa empresa com a missão de mudar tudo. O nome, o capital societário, a cabeça dos funcionários, o modo como se faz o negócio. Foi exatamente isso que o executivo Ubirajara Freitas teve de encarar ao assumir o comando da incorporadora Tegra, ex-Brookfield, que amargava prejuízos atrás de prejuízos. A empresa, que no ano passado lançou empreendimentos que somam um valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais, deve voltar ao lucro em 2019. O Ubirajara Freitas vai contar como. Ubirajara, obrigado por ter vindo aqui ao Moeda Forte nos estúdios da B3. É um prazer recebê-lo. Bom dia a todos, prazer é meu e é uma honra muito grande estar aqui no programa de vocês. Muito obrigado. Vou te chamar de Bira, que é o jeito que você gosta de ser chamado, Isso, né? Bira, eu gostaria que você me contasse um pouco qual foi o real impacto da crise econômica para o setor, mas sobretudo para a Tegra. Olha, a crise econômica foi um divisor de águas no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é ligado umbilicalmente à macroeconomia. Quando o país sofre, todas as empresas sofrem do setor. É impossível você vender o bem de maior valor agregado que existe para compra futura e entrega futura se não houver um alto grau de confiança no país e as pessoas entenderem que elas vão estar empregadas e que elas vão poder cumprir e honrar os seus compromissos. A crise abalou muito forte a todas as companhias e as que não estavam muito capitalizadas, muito bem posicionadas, foram pegas assim de surpresa, porque ninguém esperava uma crise com um grau tão profundo, até porque o mundo não estava em crise. A crise foi causada por nós mesmos, pelo Brasil, pelo nosso país. Então, as empresas não conseguiam entender quando que isso ia acabar, quando que o processo ia se reverter. E o acúmulo da queda do PIB de 2015 e 2016 foi maior do que na grande crise de 28. Em 29 e 30, o país caiu 5,5% o PIB conjugado. Agora nós caímos 7,5%. Quer dizer, muito difícil resistir a isso e grandes empresas, boas empresas, quebraram. É claro que a quebra dessas empresas não se justifica só pela crise, tem um componente da gestão, da governança de cada uma, mas todas sofreram demais. O setor está machucado. Qual que era a situação da Tegra, antiga Brookfield, né? Antes da crise e pós-crise? Eu queria que você me falasse como é que vocês estavam quando tudo estava bem, quando a economia estava bombando, e como é que ficou depois? Perfeito. Se você pegar os números da empresa em 2009, 2010, 2011, a empresa estava muito bem, muito saudável e atingiu a marca de 4 bilhões de lançamentos no ano de 2011. A empresa estava muito bem, estava sólida, estava forte, uma marca muito bem construída, uma história de quase 40 anos no país, a empresa estava muito bem. Posteriormente, a partir do final de 2012, início de 2013, a empresa começou a sofrer fortemente, porque o mercado começou a dar sinais de cair. O nosso mercado, ele sofre por antecipação. Quando começa a tendência de queda do PIB, que é verificada lá na frente, no varejo, no dia a dia, o nosso setor começa a sofrer e dar sinais antecipadamente. Por que isso? Porque, como eu te expliquei, o nosso ciclo do negócio é muito longo e a gente vende imóvel na planta, vende imóvel no chão, antes dele estar construído. Quem tem necessidade básica de comprar, não consegue se programar para 3, 4 anos, precisa comprar para mudar amanhã. Então nós vendemos imóvel para quem não tem necessidade básica naquele momento de comprar, para quem pode se programar, para quem pode se planejar e comprar o imóvel daqui a um determinado período. Claro, quando os nossos empreendimentos estão prestes a ficar prontos, você vende para quem precisa comprar naquele momento. O que acontece? Quando a pessoa sente a crise ou sente algum nível de insegurança, ela se tranca e posterga a compra. Ela mora mais um período no aluguel, ela mora mais um período na casa de parentes, ela adia o casamento, mas ela não entra numa dívida de longo prazo como é a aquisição do imóvel, que é o bem de maior valor agregado que existe, como eu já comentei. Então o nosso setor é o primeiro a sentir. Quando o nosso setor começa a diminuir, tem uma crise pela frente, porque as pessoas que já estão com alguma dúvida, já estão com algum nível de insegurança, elas trancam a compra, elas não decidem pela compra. E isso nós começamos a sentir, e a empresa começou a sentir, eu não estava na empresa naquele momento, mas a empresa começou a sentir isso em 2013. E aí começou a ter problemas, como todas tiveram, problemas seríssimos, problemas de atraso de obras,
problemas de fluxo de pagamento por parte dos clientes, problema de concorrência absurda. A hora que um concorrente seu faz um anúncio que ele coloca no jornal, correto ou incorretamente, é que ele vai dar um desconto de 40%, o que as pessoas imaginam? Que a margem do setor é gigantesca. A margem do setor oscila entre 12% e 15%. Como alguém pode dar um desconto de 40% no preço final? Está trabalhando com prejuízo, está privilegiando caixa em detrimento do seu futuro, né? Está privilegiando o curto prazo em detrimento do longo prazo. Então a nossa empresa, como todas as outras, sofreu demais. Foi muito duro. Todas as empresas do setor sofreram e ainda estão sofrendo, porque o mercado ainda não reagiu como nós esperamos que ele possa reagir. Mas o que estava errado na empresa, na tua opinião? Olha, para mim é difícil dizer o que estava errado na empresa, porque eu não estava na empresa, né? O que eu posso dizer é que quando eu cheguei na empresa, eu encontrei a empresa com um nível de endividamento alto ainda, tá? Uma pequena integração entre as várias regiões de operação. A empresa operava em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Centro-Oeste. São 3 centros fortes de operação. A integração entre essa operação era fraca, né? As pessoas tinham um grau de motivação naquele momento que não era alto, não era como eu achava que deveriam ter. Então, nós tivemos que tomar medidas radicais, medidas importantes, medidas fortes em todos os níveis da companhia. Tá? Por quê? Porque a companhia estava enfrentando um maremoto do lado de fora, um tsunami, né? O que batia contra você era muito, muito forte, né? A ponto de empresas gigantes que chegaram a ser a maior do mercado, não a melhor, mas a maior, ter quebrado. Né? No caso, a PDG. Exatamente. Então, no ano de 2010, a PDG foi a maior empresa do setor. E hoje ela quebrou. Ela não existe mais, está em recuperação judicial. Né? Então, nós, como as outras, enfrentamos uma crise inédita no país. Parte eu tenho que atribuir à crise, sim, e parte a uma gestão que eu não conhecia. Então eu não posso falar, eu não posso emitir nenhuma opinião que seria leviano da minha parte. Mas o fato é que em 2015, quando eu cheguei na companhia, nós tivemos que tomar, com todo o suporte do Canadá e do board que existe hoje, onde alguns brasileiros fazem parte e me dão suporte total também, nós tivemos que tomar medidas muito importantes no sentido de recolocá-la no trilho. O endividamento era muito alto, Bira? O endividamento era alto. Chegou a que nível? Chegou a 2 bilhões e meio, quase 3 bilhões de reais. De endividamento? De endividamento. E aí vocês tiveram que tomar atitudes para conter, estancar essa crise. Um pouquinho antes de eu chegar na empresa, a empresa já tinha tomado, os acionistas já tinham tomado a decisão de fechar o capital. Né? Então eles fecharam o capital, recompraram, fizeram uma OPA, né, uma oferta pública de ações, recompraram toda a participação que estava na mão do mercado e aí iniciaram um processo de pagamento de dívida, de troca de dívida cara por dívida barata ou por capitalização, né? A ponto de hoje eu poder dizer com tranquilidade que nós somos uma das 3 mais saudáveis em termos de estrutura de capital do mercado. Legal, e vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Pois não. Muito obrigado. E no próximo bloco, vamos conversar sobre a reestruturação da Tegra.